Saúdo-vos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, estamos mais uma vez reunidos para cultuarmos ao Senhor, para adorarmos e juntamente crescermos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração, curve a sua cabeça e oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai que estás no céu, a Ti, Senhor, seja dada a glória. A Ti, Senhor, seja dado louvor e adoração. Não há Deus, Pai, semelhante a Ti, ó Pai, e não há outro Deus como o Senhor, pois o Senhor é o único que vive e reina para sempre. Pai, o Senhor é aquele que dá força, Senhor, ao que está fraco. O Senhor, ó Pai, é o Deus que levanta, Senhor, aquele que está caído. Pai, o Senhor é aquele que dá vigor àquele que está cansado. O Senhor, ó Pai, é aquele que alimenta o que está faminto. O Senhor, ó Pai, é o que sacia a sede daquele, ó Pai, que está sedento, Senhor, sedento da vida eterna, faminto, ó Pai, do pão, o pão da vida, que é a Tua palavra. Senhor Jesus, Pai, eu te peço, Senhor, por Tua bondade, que o Senhor visite a cada um dos meus irmãos, Senhor, onde quer que eles estejam, em sua casa, no seu trabalho, na rua, seja onde for. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, visite a cada um, Senhor, e dê graça, Senhor, dê sabedoria, entendimento, que nós possamos crescer juntos e ser edificados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Porque, ó Pai, nós, por nós mesmos, não somos dignos e nem somos capazes de fazer algo, Senhor, mas o Teu Santo Espírito que em nós habita é que nos capacita, Senhor, é que nos dá autoridade, é o Senhor, ó Pai, é que nos faz firmes e nos faz, Senhor, vencer o maligno. É através da Tua força e da graça que o Senhor nos concede. Em nome de Jesus, Senhor, fala aos nossos corações, não porque merecemos, mas porque o Teu amor e a Tua graça, Senhor, tem estado em nossas vidas. Em nome de Jesus, por fé eu te peço essas bênçãos, Senhor, e já te agradeço. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amados irmãos, convido-vos a abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6, versículo 1 ao verso 23. Faremos uma leitura um pouco extensa, mas creio que será para edificação nossa, em nome de Jesus. Livro do profeta Daniel, capítulo de número 6. Passamos a ler. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então, o mesmo Daniel se distinguiu dentre esses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos, os presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava sendo assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante ao mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra não se pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é um dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinastes. Antes, 3 vezes por dia, faz a sua oração. Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel. Propôs no seu coração livrá-lo, e até pôr do sol trabalhou para salvá-lo. Então, aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que se determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançaram na cova dos leões. E falando o rei disse: Daniel, o teu Deus a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova. E o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel. Com voz triste falando, o rei disse: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia acaso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aleluia! Glória a Deus por esta palavra. Uma leitura um pouco extensa, mas creio que ela irá falar aos nossos corações. Amados irmãos, nós vemos aqui o cenário onde se encontra um homem chamado Daniel. Um homem chamado para exercer o ofício de profeta. Um homem escolhido, selecionado pelo próprio Deus. Quando nós olhamos para a vida de Daniel, lá no início, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invade a Judá, no período do rei Jeoaquim, e a Bíblia diz que Deus permite que Nabucodonosor chegue naquele lugar, na nação, e sitie, ou seja, domine por completo a nação. Nabucodonosor chega em Judá e leva cativo os filhos de Israel até a sua nação. E dentre esses cativos encontra-se este jovem Daniel. E entre outros, muitos outros seus amigos, vemos Sadraque, Mesaque e Abednego estão entre eles. E a Bíblia nos diz que no início do ministério de Daniel, porque já se iniciava o ministério na sua adolescência, nós olhamos para a vida desse homem e eu vejo ele como um exemplo para nós cristãos. Esse homem tinha um padrão de conduta aceitável, um padrão de conduta que nós entendemos que é agradável ao Senhor. Esse homem chamado o profeta Daniel tem muitas qualidades da qual nós podemos absorver para nós.
qualidades, características que todo cristão deve possuir, características essenciais e fundamentais para nós. Dentre isso, nós vemos que Daniel era um homem, a partir do texto que lemos, era um homem de oração. Daniel era um homem que orava 3 vezes ao dia, um homem que continuamente, diuturnamente, buscava a Deus em oração. Daniel era um homem que buscava a santificação, pois era um homem que tinha intimidade com Deus. E não é possível ter intimidade com o Senhor se não houver santidade. E era um homem que tinha obediência, era um homem de boa índole, que andava em retidão com o Senhor. Era um homem que buscava a santidade, um homem de oração e um homem que buscava obedecer a Deus. Mas, quando eu olho para a vida desse homem, eu tiro 2 qualidades. E são essas qualidades e características na qual eu quero me ater e refletir com os irmãos, que são fundamentais, de extrema importância para as nossas vidas. Este homem demonstrou muita coragem. É o primeiro requisito, coragem. Daniel foi um homem que demonstrou confiança em Deus. Ele era um homem de coragem e um homem que confiava em Deus. Já na sua adolescência, quando ele foi trazido ao palácio do rei, juntamente com seus 3 amigos, Ananias, Misael e Azarias, Daniel, já no seu coração, a Bíblia vai nos falar que ele decidiu a não se contaminar com os manjares do rei. Daniel decidiu no seu coração que não iria partilhar dos mesmos costumes da terra estranha em que habitava. A Bíblia nos diz no capítulo 1 que ele propôs a não beber do vinho do rei e não se contaminar com a comida do rei. E ele propõe um desafio. E ele diz, olha, dá-me 10 dias ao eunuco e vedes a diferença nossa daqueles que servem o rei, aqueles que bebem um vinho e se alimentam dos manjares do rei. Eu e meus amigos, meus irmãos, nos alimentaremos somente de legumes. E a Bíblia vai nos dizer que a diferença era visível. Daniel, ele aparentava estar mais forte, mais saudável. Por quê? Porque ele havia se diferenciado daquilo que aqueles jovens que habitavam na corte da Babilônia praticavam. Então, ele já se diferenciou a partir daí. A Bíblia nos diz que em Daniel repousava um espírito excelente. Sobre esses jovens e sobre a vida de Daniel repousava a sabedoria em toda a ciência, em toda a letra, concedido isto pelo Espírito Santo do Senhor. E aqui no capítulo 6, como já foi lido, o rei ele é persuadido pelos príncipes, por aqueles que invejavam a Daniel. Porque Daniel, aquele já havia sido constituído como governador sobre a Babilônia na época de Nabucodonosor. Daniel, ele já era governante, ele governava sobre toda a província e sobre todos os príncipes. E aqui, já no período do reinado de Dario, o Império Persa que já invadiu e destruiu o Império Babilônico. Então, Daniel, eles queriam achar ocasião contra Daniel. E como já foi lido, eles persuadiram o rei a implantar um decreto na qual 30 dias não se adorassem a Deus nenhum, mas somente prestasse culto e adoração e respeito ao rei. Mas a Bíblia diz que Daniel não fez assim. Ele demonstrou o primeiro requisito, coragem. Daniel, ele foi corajoso. Por que corajoso? Naquele momento ele podia recusar-se, porque o decreto na qual o rei tinha implantado era a morte. O decreto na qual o rei tinha decretado, tinha posto como toda a lei e obrigação para todos os povos, foi que não se adorassem outro Deus. Mas Daniel demonstrou coragem e ele não se acovardou diante dessa situação. O medo poderia ter tomado conta no coração deste homem. O medo, a insegurança. Ora, será que Deus pode me livrar? Quem sabe muitos no lugar dele poderiam ter se questionado, ter se apavorado. Será que Deus pode me livrar dessa tal situação? Mas Deus livrou, Deus era com Daniel. E Daniel sabia o Deus a quem ele servia.
Então Daniel demonstrou coragem e confiança em Deus. E mesmo assim, diante daquele decreto, ele não se omitiu, mas continuou continuamente a orar. Ele não parou de buscar a face do Senhor Jesus. Ele não parou de buscar a face de Deus e continuou a orar. Ele não se acovardou, ele não ficou tímido, ele não temeu, porque ele sabia no Deus em que ele cria. E aqui durante o capítulo 6 ele vai nos dizer que aqueles homens apanharam a ele e jogaram na cova. Mas Daniel não temeu. Ele poderia ter se desesperado e disse: não, eu não quero morrer. Não, eu abdico, eu desisto, não quero, eu renuncio ao meu Deus. Mas ele não renunciou. Até o último momento ele foi fiel. Até o último momento ele foi corajoso, porque ele sabia que Deus poderia livrá-lo. E ele não se acovardou. E a palavra nos diz aqui que Deus enviou o seu anjo e o deu livramento. Aleluia! Ele foi corajoso. Ele confiou no Senhor. Quantos de nós, se estivéssemos na mesma situação deste homem, será que nós seríamos capazes de morrer pelo Evangelho? Será que o nosso amor, a nossa fé, ela é grande o suficiente para saber que Deus pode nos livrar, e mesmo que Ele não nos livre, nós não negaremos, nós não nos vamos omitir, nós não vamos nos acovardar, mas sim vamos professar a fé até a morte? Quantos de nós iríamos ter a atitude de Daniel? Se a nossa vida, se tivermos que morrer por Cristo, se nós tivéssemos que padecer por Cristo, será que nós levaríamos a nossa fé até o fim? Será que nós defenderíamos a nossa fé até o último instante da nossa vida? Se a nossa vida tivesse em ameaça, se estivéssemos ameaçados de morte, será que nós ainda professaríamos a fé? Será que nós ainda nós demonstraríamos coragem? Essa coragem que Daniel mostrou em não se acovardar diante desta situação? Será que nós demonstraríamos esta confiança no Senhor? Será que nós, diante dos desafios dessa vida, nós colocaremos em prática esta fé que nós professamos? Professamos a fé, mas colocar em prática é mais difícil. Nós falamos, pregamos, mas na hora que é para colocar em prática, aí é que somos realmente testados. Nós somos realmente testados quando temos que colocar em prática a nossa fé. E para exercer a fé é necessário coragem. É necessário coragem. É necessário confiança. Daniel confiou, Daniel teve coragem e Cristo, Deus, o Senhor, fechou a boca do leão por causa da sua fidelidade e porque não se acovardou diante da situação. Olhamos para os amigos de Daniel, capítulo 3, voltando um pouquinho. Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia nos diz que o rei Nabucodonosor constituiu uma grande estátua, na qual todo povo, nação, tribo e língua adorassem. Promoveu, edificou uma estátua, um altar para que todos adorassem. E ao som de toda sorte de música, aqueles que presenciassem, vissem essa estátua, se prostrassem e adorassem. E a Bíblia diz que ao som da música todos se prostraram e adoraram. Mas tiveram três homens ali no meio daquela multidão que não se prostraram. Tinham ali três homens que não dobraram os seus joelhos diante dos ídolos, que não venderam a sua adoração, que não idolatraram aquela imagem. E a Bíblia nos diz, o capítulo 3 vai nos dizer, que aqueles homens foram denunciados e o rei os indaga: ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, é de propósito que fazeis isto? Por que não adorais a imagem que eu levantei? Por que não adorassem e não se prostraram diante da imagem que eu edifiquei para que vós possam adorar? Aleluia! Eles não se acovardaram, eles não temeram,
eles tiveram coragem diante daquela situação. Eles podiam temer, eles podiam ter se acovardado, eles podiam ali, o medo, quando ele toma conta, às vezes, da gente de uma tal forma que nós nos desesperamos. Às vezes nós nos desesperamos e somos tomados de uma cegueira espiritual que nós não conseguimos enxergar aquilo que nosso Deus é capaz de fazer. Às vezes nós somos tomados por tamanho medo e desespero que isso nos cega e nós não nos lembramos daquilo que Deus nos fez, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele pode fazer. Nós nos esquecemos, às vezes, da capacidade. Nós nos esquecemos, às vezes, que o impossível para nós é possível para Deus. Quantos na situação daqueles homens poderiam desistir, se acovardar, disse, não, eu não quero morrer. Eu não quero morrer porque a punição para a não adoração daquela imagem era a morte. Quantos não desistiriam, quantos não negariam a sua fé no lugar daqueles homens? Mas a palavra de Deus nos diz que eles não negaram, eles não se acovardaram, eles foram corajosos, eles confiaram que Deus poderia nos livrar. E olha o que eles disseram, a resposta deles, no capítulo 3, e responderam Sadraque, Mesaque e Abednego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos te responder sobre este negócio. Quando eles foram indagados, que Deus pode vos livrar das minhas mãos. Oh, aleluia! Nabucodonosor afrontou o Deus errado. Ele afrontou o Deus errado. Ele falou que Deus pode vos livrar das minhas mãos. E eles disseram, eis que o nosso Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar. E ele nos livrará do forno, da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não nos livrar, fica-te sabendo, ó rei, que não serviremos outros deuses e nem adoraremos a estátua de ouro da qual levantastes. Oh, aleluia, aleluia. Eles não se acovardaram, eles foram corajosos, não renunciaram à sua fé. Eles sabiam no Deus que eles criam, eles sabiam no Deus que serviam, e mesmo diante da ameaça, de morte, eles não temeram, foram corajosos, foram fiéis, não se acovardaram e disseram, fica-te sabendo, Deus pode nos livrar, mas se Ele não livrar, ó rei, nós não serviremos a ti, nós não te adoraremos e nem adoraremos aos teus falsos deuses, nem nos prostraremos diante das tuas estátuas, das tuas imagens, porque só há um Deus, e esse Deus é Jeová, o Deus, o Santo de Israel, e não há outro Deus semelhante, e nem há outro Deus igual a Ele. E a Bíblia vai nos dizer que ele se encheu de furor e lança os jovens na fornalha de fogo ardente. E disse, aquece 7 vezes mais, e lança-os. Para ter ideia, era tão quente que até os soldados que lançaram Ananias, Misael e Azarias morreram. Os homens que lançaram eles na fornalha morreram, de tão ardente que era aquele fogo. Mas aí, lançando aqueles homens lá, a Bíblia nos diz que apareceu um quarto homem. E a Bíblia diz que Nabucodonosor olha e vê, olha, não nós somos 3 homens ali dentro? Por que é que então que eu vejo 4 homens ali passeando no meio do fogo e o quarto é semelhante ao Filho dos Deuses? Oh, aleluia! O Senhor desceu para livrá-los. Por quê? Porque eles foram corajosos, porque eles não temeram, porque eles demonstraram confiança, demonstraram coragem. Oh, aleluia! E o rei sai para fora, Sadraque, Mesaque e Abednego. Bendito seja o vosso Deus que os livrou. E a Bíblia nos diz que quando eles saíram, nenhum dano se tinha na sua pele, nenhum fio de cabelo foram queimados. Aleluia! Por quê? Porque eles foram corajosos, porque eles não negaram, porque eles não se acovardaram,
e confiaram que Deus os podia livrá-los. Aleluia. Esse é o Deus que nós servimos. Fecha a boca dos leões. Evita que o fogo nos consuma. Ele é capaz, Ele é poderoso para te livrar, para nos livrar de qualquer situação. Deus é poderoso para nos livrar de qualquer circunstância. Deus é poderoso para nos livrar da morte. Deus é poderoso para nos livrar de todo tipo de males e de pestes e de catástrofes. Mas se Ele não nos livrar, saiba, se a nossa vida se findar aqui, ei, não tenha medo da morte, não temas, porque o que te espera é a eternidade. O salmista diz: quão preciosa é a morte dos santos aos olhos do Senhor. Por quê? Porque após findar esta vida aqui, nós nos encontraremos com o Senhor. Aleluia. Então, ser forte, ser corajoso como Daniel. Confia no Senhor, assim como Daniel confiou. Mesmo sabendo que iria ser lançado na cova, ele não temeu, ele não se acovardou, ele não teve medo, ele não pensou em renunciar à sua fé, mas creu que o Senhor poderia dar livramento, assim como esses 3 jovens. Mesmo sabendo que seriam queimados vivos, mas não temeram, pelo contrário, confiaram no Senhor, demonstraram coragem, não se acovardaram, mas confiaram que Deus poderia livrá-los. Mas mesmo que eu não os livrasse, eles sabiam, nós não adoraremos outros deuses, porque há um só Deus. A palavra do Senhor para você, meu amado, meu irmão e minha irmã, nesta noite: ser corajoso, tem bom ânimo, confia no Senhor, não se acovarda. É difícil. Aquele que é dependente verdadeiramente do Senhor, aquele que vive o Evangelho, não o Evangelho falso, mas o Evangelho verdadeiro, genuíno, sabe que tem que sacrificar todos os dias os desejos carnais, sabe que todo dia tem que vencer a si mesmo, sabe que todo dia tem que renunciar às concupiscências. O que é isso? Os desejos carnais, aquilo que é contra o Espírito. E aquilo que é carnal, aquilo que é contra o Espírito, não agrada a Deus. Ele sabe que todos os dias ele tem que renegar-se a si mesmo. Ele sabe que todos os dias ele tem que demonstrar coragem, confiança no Senhor, para permitir, para estar firme na fé. Ei, esforça-te, tem coragem, confia no Senhor. Ele é poderoso para te livrar. Confia no Senhor. Aleluia. Este é o Deus que nos livra, este é o Deus que nos abençoa, que nos guarda e nos guia. Oh, glória a Deus. Não tenhamos medo. Deus é conosco. 2 Reis, capítulo de número 19. Já no reinado de um homem chamado Ezequias, reinava sobre Judá. E a Bíblia diz que contra ele vem um homem chamado Senaqueribe, rei da nação assíria. E a Bíblia diz que aquele homem envia emissários diante de Ezequias. Aquele era um império muito poderoso, já tinha conquistado vários reinos. Senaqueribe, já com seu poder bélico, com seu arsenal de armas, com seu grande exército, já tinha sitiado e devastado várias nações, já tinha dominado a Israel, cuja capital Samaria. Já nesse tempo, já havia estabelecido, Deus já havia estabelecido a divisão dos reinos. E a Bíblia nos diz que Senaqueribe já tinha dominado Israel, a Samaria, e agora partiu, subiu para Judá. E ele envia o seu emissário para afrontar a Ezequias. E a Bíblia nos diz que aquele homem afronta ao rei e disse: ó Ezequias, que confiança é essa que tu tens? Quem é o Deus que pode vos livrar, Ezequias, das minhas mãos? Não ouvistes da nossa fama? Não ouvistes os nossos feitos? Eis que já dominamos vários reinos, eis que já dominamos várias nações.
Quem é o Deus que pode vos livrar das nossas mãos, Ezequias? Ei, não se iludam, ó povo de Judá, não se iludam com as palavras de Ezequias. O Deus que vocês servem, o Senhor, o Deus que vocês servem, não pode vos livrar das nossas mãos. Não ouvistes o que havemos feito? Os nossos pais e a nós temos devastado e aniquilado vários reinos. Vocês não podem escapar de nós. O que Senaqueribe não sabia é que o Deus a quem Ezequias servia era o Deus verdadeiro. Oh, aleluia! Não eram deuses falsos, não eram estátuas, não eram imagens de deuses que não ouvem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam. O Deus de Israel era o Deus verdadeiro. A Bíblia diz que Ezequias se humilha perante ao Senhor, que Ezequias vai buscar a face de Deus. Aleluia! E Deus envia ao profeta Isaías perante a Ezequias. E diz a Ezequias: ó Ezequias, eis que a afronta de Senaqueribe tem subido aos ouvidos do Senhor. Eis que a afronta de Senaqueribe e a sua blasfêmia tem chegado ao trono de Deus. Aleluia! E eis que eu colocarei o meu anzol no nariz de Senaqueribe e porei os meus freios nos seus lábios, e pelo mesmo caminho de qual ele veio, ele retornará. Quem é este que afronta o Deus vivo? E a Bíblia nos diz que naquela mesma noite Deus enviou o seu anjo e 185 mil do arraial dos assírios foram mortos pelo juízo de Deus. Deus enviou o seu anjo e dizimou e aniquilou todo o exército assírio, e o nome do Senhor foi glorificado. Aleluia! Aleluia! Ezequias não temeu. Ezequias foi buscar ao Senhor. Ele foi corajoso. Ele confiou que Deus poderia livrá-lo. Parecia impossível. O exército era grande. A nação era grande que vinha contra ele. Mas Deus o livrou, porque Ezequias o buscou. Ele não se acovardou, mas antes ele foi corajoso e confiou que Deus poderia livrá-lo. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus nos promete, ela nos garante que se confiarmos nele, que se confiarmos em Deus, o Senhor nos livra. Que se confiarmos no Senhor, ele é conosco, ele não nos abandona. Não foi assim com Josué? A palavra de Deus nos diz: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Vai, pega este povo, vai para além do Jordão, e eu te darei as terras que eu tenho prometido aos vossos pais. Vai, Josué, ser forte, Josué, ser corajoso, Josué, porque assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não tema, Josué, ser corajoso, confia em mim, somente tendes cuidado para fazer conforme tudo aquilo que eu te tenho dito. Não te desvies nem para a direita, não te desvies para a esquerda, Josué, mas observa, medita na minha lei de dia e de noite, e onde você colocar a planta do teu pé, eu te darei esta terra por herança. Aleluia! Somente tem bom ânimo, ser forte, ser corajoso, confia nos mandamentos que eu tenho dado através do meu servo Moisés, confia na minha palavra. Não vistes os prodígios, as maravilhas, os sinais que eu tenho feito diante de ti? Creia, ser forte, anima-te, ser corajoso, que eu sou contigo. Aleluia! Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ezequias, aleluia, aleluia, Josué, foram corajosos, homens que são exemplos para nós, confiaram no Senhor, não temeram. Na sua carreira, no seu ministério, na sua caminhada,
Eles não se acovardaram, mas fizeram conforme o que o Senhor lhes ordenara. Mas não, diante das adversidades, surgiram, sim. Surgiram as dificuldades, surgiram os problemas. Ei, eu e você não estamos isentos. Eu e você não estamos livres das tentações. Eu e você não estamos livres das dificuldades. Mas saiba, o Senhor é conosco. Deus é poderoso para nos dar o escape. Deus é poderoso para nos dar o livramento. Deus é poderoso para nos dar a vitória. Não é o que o salmista diz no Salmo 125? Os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, não se abalam, mas permanecem para sempre. Oh, aleluia! Eis aí a promessa. Não seremos abalados se confiarmos nele. Não é assim que diz o salmista no Salmo 23? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. No Salmo 20, não é assim que ele diz? Aleluia! Uns confiam em carros, em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Aleluia! A confiança em Deus. Coragem. Confiança no Senhor. Aleluia. Devemos fundamentar a nossa fé nisso. É fácil, é simples. As palavras são simples, mas as ações são mais difíceis. Como já foi dito e lido, é com as ações que nós demonstramos aquele em que nós cremos. É com as nossas ações que nós damos o exemplo. É com as nossas ações que nós demonstramos aquilo se realmente nós cremos na fé que nós professamos. Coragem, tenha confiança no Senhor. Não se acovarde diante das situações. Ei, os desafios vão vir, os levantes vão vir, mas o Senhor é contigo. Deus, o Deus Todo-Poderoso, é contigo onde quer que tu andares. Sê corajoso, esforça-te, tem bom ânimo. Jesus já venceu o mundo. Essa é a promessa que Ele nos deu. Essa é a promessa que o Senhor nos deu. Tem coragem, confia nele. Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, Mateus capítulo 8, nós vemos que Jesus adentra o barco, uma passagem muito conhecida dentre os irmãos. Você acha em Marcos capítulo 4 e Lucas capítulo 8 também, quando Jesus, aquela cena, aquele momento que o Senhor apazigua e acalma a tempestade. Observe que Jesus adentra o barco e sobrevém fortes ventos, o mar começa a se agitar e o Senhor Jesus está lá dormindo. O Senhor Jesus adormece, mas observe que o Senhor está todo o tempo lá. E os apóstolos começam a se desesperar, eles começam a ficar com medo. E eles acordam, eles sacodem o mestre e dizem: Senhor, não te importa que pereçamos? E o Senhor acorda, desperta e diz: aquieta-te, mar, aquieta-te, vento. E no mesmo momento a Bíblia nos diz que houve bonança. Aleluia. E o Senhor naquele mesmo momento os confronta: ei, por que não tendes fé? Por que estáis com medo? Aleluia. Não está escrito, mas é como o Senhor, eu começo a imaginar como o Senhor, ele pudesse estar dizendo assim: ei, vocês não estão vendo que eu estou aqui convosco? Ei, vocês não estão vendo que eu estou aqui do lado de vocês? Aleluia. Não tenham medo, eu estou aqui. Eu estou no teu barco. Eu estou contigo aí. Não foi assim que eu prometi.
Mateus capítulo 28, o Senhor Jesus diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu irei para o Pai, mas vos enviarei o Consolador, e ele estará convosco e convencerá todo o homem do pecado e do juízo. Paulo diz: vós são o templo e a habitação do Espírito do Senhor. Ei, Cristo está contigo. Não se desespere. Não se atemorize, não tenha medo. Os discípulos se apavoraram diante daquela situação. Mesmo Cristo estando ali com eles. Observe como já foi dito aqui no início da palavra. Às vezes o medo é tão grande que ele nos leva a um nível de desespero que nós perdemos o rumo. Nós não conseguimos enxergar aquilo que está à nossa volta. Nós não enxergamos aquilo que Deus já nos fez. Nós não enxergamos, não consigo ter a capacidade e a noção de discernir que Deus é conosco e Ele pode nos livrar de qualquer perigo, de qualquer situação. E Jesus diz para a alma: aquieta-te, aquieta-te, vento. Assim como Jesus acalmou a tempestade naquele lugar, naquela situação, Ele com uma só palavra pode colocar em ordem toda a tua casa. Tão somente tem coragem e confia no Senhor. Aleluia. Com uma só palavra dele, ele pode resolver toda a tua situação. Ele pode resolver todos os teus problemas. É por isso que nós não podemos nos acovardar. É por isso que nós não devemos nos assustar e ter medo. Não é isso que diz Isaías 43, 41:10. Ele diz: ei, o próprio Deus fala: não temas, não te assombres, não te assustes, pois eu sou o teu Deus, sou contigo, te ajudo e te fortaleço com a destra da minha justiça. Aleluia. Ele fala também, Isaías 43, 11, 10. Eu amo muito esse versículo. O próprio Deus fala: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Aí já eu respondo: ninguém pode impedir o agir do Senhor. Aleluia. Então não se acovarde, tenha coragem, confia no Senhor. Essa é a nossa esperança. O Senhor é conosco, Ele prometeu que se nós andássemos nos seus caminhos, sem nos desviarmos para a esquerda nem para a direita, Ele nos prometeu que se formos fiéis até o fim, nos esperaria uma coroa, nos espera uma coroa nos céus. Ele prometeu que se estivermos com Ele, andando em retidão, sendo fiel, obedecendo, fazendo tudo conforme está escrito na sua palavra, Ele não nos desampararia. Não é assim que diz o salmista? Nunca vi o justo desamparado. Aleluia. E nem a sua descendência mendigar o pão. Fui moço, fui menino, sou velho, nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Porque o Senhor cuida de nós, mas é necessário sermos corajosos, é necessário permanecermos firmes na fé que professamos e não nos desviarmos para a direita e nem para a esquerda, mas fazer tudo conforme está escrito, conforme tudo que o Senhor nos ordenou. Aleluia, aleluia, e não temermos, sermos corajosos. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Esta é a nossa esperança. Olha o que diz Paulo envia na sua segunda carta ao jovem Timóteo. No capítulo 1, verso 7, ele diz: porque Deus não nos deu um espírito de temor, mas um espírito de fortaleza, de amor, de moderação. Ei, Deus não nos deu um espírito de temor, de medo. Então, revista-se em nome de Jesus, revista-se agora da coragem, revista-se agora do Espírito Santo, e Ele te fará forte, e Ele te fará
promoverá em ti o amor, os dons do Espírito e o nome do Senhor ser glorificado na tua vida. Romanos, capítulo 8, versículo 15, Paulo vai nos dizer mais: porque não recebestes o espírito de escravidão, mas outra vez, para estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pela qual clamamos, Abba, Pai. Aleluia. Não recebemos um espírito de medo, de escravidão, mas um espírito pela qual nós clamamos a Deus, Abba, Pai, ou seja, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus. Aleluia. Deus não nos deu um espírito de escravidão, um espírito de medo, de temor, mas sim de coragem. Eis aqui a palavra do Senhor, já novamente nos confrontando, dizendo: ei, tenha coragem, confia no Senhor. Não é assim que diz o salmista? Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Confia no Senhor, entrega o teu caminho a Ele e Ele tudo fará. Aleluia. Eu sei que é difícil. Há momentos que vem a vontade de desistir. Não é fácil, é espinhosa, é estreito o caminho. Nós temos que abdicar de muitas coisas. Nós temos que abdicar de muitas coisas que temos o desejo, porque a inclinação da carne é inclinação para o mal. Pois devemos andar em espírito. Como Paulo diz aos Colossenses: pois se vós dissertes que está em Cristo, deve andar como ele andou. Quando nós professamos e confessamos que estamos em Cristo, nós devemos andar como ele andou. Então, somente esforça-te, não temas diante das adversidades. Cristo é conosco e ele é poderoso para nos livrar de todas as situações. Oh, aleluia! Aleluia! Meus irmãos, eu estava refletindo esses dias acerca dos últimos acontecimentos do mundo. Este ano ele tem iniciado de uma forma tão turbulenta, uma turbulência de um grau imensurável tem assolado o mundo inteiro. Quando nós observamos no início do mundo, a mídia, os jornais já especulavam uma possível terceira guerra mundial. As pessoas estavam atônitas, com medo, temerosas, assustadas, em pânico, por causa do conflito da nação dos Estados Unidos contra o Irã. E o povo temendo uma terceira guerra mundial. E após passando-se os dias, vemos notícias de catástrofes, vulcões em erupção, terremotos, guerras, rumores de guerras, pestilências, doenças. Aquele incêndio na Austrália que matou milhares e milhares de animais e matou dezenas de pessoas. E por que não falar agora deste surto, desta pandemia do coronavírus? A cada dia, conforme o tempo vai passando, está se afunilando. E as pessoas não estão entendendo. As pessoas estão assustadas. As pessoas estão com medo. As pessoas estão em pânico, porque não entendem o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus para mim e para você é: ei, ser forte, ser corajoso, tem bom ânimo, confia no Senhor. Por quê? Porque já está escrito. O Senhor Jesus já nos advertiu. Isso não é estranho para nós. Nós já fomos advertidos pela palavra do Senhor que todos esses acontecimentos haveriam de acontecer. Então, este tempo, estes fatos, estes acontecimentos, não é novidade para nós. Não fique em pânico, não se atemorize, porque é necessário que tudo isso aconteça. Não foi isso que Jesus disse? Mateus capítulo 24, você pode ler com calma depois.
o sermão profético acerca dos acontecimentos futuros. Jesus diz: e haverá guerras e rumores de guerras, haverá terremotos em vários lugares, fome, pestes, nação contra nação, reino contra reino. Acautelai-vos para que ninguém vos engane. Então nós já somos advertidos, já somos cientes daquilo que está acontecendo e daquilo que haverá de acontecer. Então não tenham medo, não se atemorize. Aleluia. Porque quanto mais vai se aproximando estas coisas, mais próximo está a nossa redenção. Mais próximo está aquele grande dia na qual nós nos encontraremos com o Senhor na glória. Aleluia. Seja por meio da morte ou seja pela sua vinda. Aleluia. Estejamos firmes nesta esperança. Ser corajoso. Não renuncia na fé, não. Não baixa a tua cabeça. Confia no Senhor. Ser forte e corajoso. O Senhor é contigo. Como Paulo diz, eu sei em quem eu tenho crido. E Deus é poderoso. E Ele tem guardado o meu depósito para aquele dia. Esta é a nossa esperança. Não desista. Não renuncie à fé. Mas tão somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Essa é a palavra do Senhor para mim e para a tua vida. Tem coragem e confia em Deus. Aleluia. Aleluia. Eu glorifico a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Que Deus em Cristo vos abençoe, meus irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.